Olá, bem-vindo ao Síndico e a Engenharia. Eu sou a Tatiana Ribeiro e hoje eu vou te falar sobre uma questão que é muito típica em reformas. É normal em reforma a gente escutar as pessoas preocupadas quando vão colocar paredes, construir novas paredes dentro de um apartamento. E normalmente não existe uma preocupação quando vai se retirar paredes. É comum se pensar que, como eu vou tirar, não tem problema, eu estou aliviando a carga, eu estou diminuindo o peso em cima da laje, então não tem problema nenhum. Mas não é exatamente assim que acontece. É lógico que é muito perigoso você colocar mais carga, mais peso, do que o seu edifício suporta, do que ele foi calculado para poder aguentar. Mas também é igualmente perigoso ou em alguns casos até mais perigoso do que colocar a carga, é tirar a carga, é tirar essas paredes que estão ali. E eu vou te falar aqui 3 casos que você deve prestar muita atenção antes de aprovar uma reforma que esteja tirando uma parede. O primeiro caso é o mais óbvio de todos eles. É quando você tem um edifício de alvenaria estrutural. O que é esse edifício de alvenaria estrutural? São as paredes que estão resistindo a todo o carregamento da estrutura. São elas que levam todo o peso que tem no seu apartamento, que está em cima das lajes, que leva para as paredes e que vai levar ele para a fundação. Então, nesses edifícios, a gente não tem vigas e a gente não tem pilares. A gente tem lajes e paredes, simplesmente. Então, se você tirar uma parede, é equivalente a gente tirar um pilar num edifício de concreto armado. E é senso mais comum, as pessoas sabem melhor, entendem melhor, que não dá para sair tirando um pilar por aí, Se a gente tirar uma perna nossa, a gente não vai conseguir andar da mesma forma. A gente vai ter que arrumar equipamentos, acessórios, não é assim? Pois é a mesma coisa. Se você tira um pilar de um edifício, ele não vai ficar de pé da mesma maneira. A gente precisaria de arrumar outros equipamentos. E é super perigoso tirar um pilar de um edifício. E igualmente perigoso é retirar uma alvenaria, retirar uma parede em um edifício de alvenaria estrutural, porque ela está ali cumprindo exatamente as mesmas funções que um pilar cumpre, o de receber todas as cargas e levá-las até embaixo. E mais perigoso, é claro, é igualzinho a questão do pilar, quanto mais baixo for o andar, qualquer abertura, por menor que seja, ela vai fazer muita diferença. E tudo bem, Tatiana, e aí? Meu edifício é de alvenaria estrutural, não é de alvenaria estrutural? Como que eu sei isso? A primeira coisa é, como a gente sempre fala por aqui, tenha os projetos estruturais. Se você tiver o projeto estrutural do seu edifício, ele vai te mostrar, exatamente pelo tipo de projeto que você vai ter, o tipo de pranchas que você vai ter na mão, ele vai te mostrar se ele é de alvenaria estrutural ou se ele é de concreto armado, se ele é aporticado, como a gente costuma falar. E uma outra forma de você ver se o seu edifício é de alvenaria estrutural, tem uma coisa que as construtoras costumam fazer bastante. Elas colocam exatamente para se resguardar, porque não é muito comum ainda a gente pensar que não pode retirar uma parede, As pessoas acham que todos os edifícios são iguais e que pode retirar as paredes. É comum ter uma plaquinha logo no hall de entrada do edifício, explicando isso. A construtora coloca uma plaquinha explicando: esse edifício é de alvenaria estrutural, não pode ser retirada nenhuma parede, para qualquer tipo de abertura, qualquer rasgo que for fazer, qualquer coisa que for quebrar numa parede, deve ser entrado em contato com a construtora para que ela analise se pode ser aprovado ou não. Hoje em dia, por exemplo, está muito comum as pessoas quererem fazer nicho no banheiro. Os banheiros já são bem pequenos, E se você vai colocar um suporte para shampoo, essas coisas acabam ocupando muito espaço.
Não é isso? A gente já escuta isso de vez em quando vindo aí de arquitetos e de pessoas que moram em apartamentos pequenos. Então elas querem fazer embutido, é como se tivesse esse suporte para shampoo, sabonete embutido na parede. Se você tem um edifício de concreto armado, tem que verificar se não está numa parede de fachada, mas ok, normalmente pode ser feito. Mas quando é um edifício de alvenaria estrutural, é o que eu estou falando, é como se você estivesse fazendo uma abertura, colocando um nicho dentro de um pilar. Então ele não suporta esse tipo de atuação em cima dele. Nem colocar rodapé embutido, tá? Porque você está cortando uma linha muito grande desses blocos que estão ali. Então isso não pode ser feito. Então esse é o primeiro caso. Então, se o edifício é de alvenaria estrutural, que vai estar te falando, ou lá no projeto, se você tiver o projeto, ou normalmente vai estar colocado uma plaquinha na entrada do edifício, ou você pode, antes de aprovar qualquer reforma, né, de apartamento, sem saber se ele é de alvenaria estrutural ou não, entrar em contato com a construtora para fazer essa pergunta, ok? Então esse é o primeiro caso, o mais grave, o mais óbvio, que não pode ser retirado uma parede. E um segundo caso, mesmo que o edifício não seja de alvenaria estrutural, as paredes podem, por algum motivo excepcional, estarem recebendo carga, estarem suportando o peso da estrutura. E quando isso aconteceria? Por exemplo, se a gente tem um pilar que é uma estrutura antiga, que já sofreu, já tem barras de aço sofrendo corrosão, que ele já diminuiu seção, o pilar não estar funcionando bem, não estar cumprindo as funções dele. E a estrutura, o que ela faz? Antes dela cair de uma vez, ela procura outros caminhos para poder descarregar. A gente, por exemplo, se a gente quebra uma perna, a gente vai arrumar uma muleta, não é? Para poder suportar o peso do corpo e a gente conseguir caminhar. É assim que a gente acaba atuando, né? Então, nesse caso, né, a nossa perna não está suportando, ela não pode colocar o peso, né, em cima dela, então a gente está passando o peso para a muleta. E no caso seria a mesma coisa com a parede. Se o pilar, que é o que deveria suportar, ele não está suportando o peso do edifício, mas por algum motivo, ele pode estar transferindo esta carga, né, transferindo este peso para as paredes. E aí, nesse caso, as paredes não podem ser retiradas, né? Se você já está de perna quebrada, não pode apoiar a perna no chão e retira uma muleta que você está segurando, é bem provável que você vai cair. E a mesma coisa vai acontecer com o edifício. Se o pilar, que era o elemento que tinha sido dimensionado para suportar, não está mais suportando, a carga foi transferida, né, pela física, ele vai ali tentando se acomodar, a estrutura vai tentando se acomodar e ela vai apoiar ali nas paredes. E aquelas paredes ali onde ela estava apoiando são retiradas, então ele vai acabar caindo. Mas aí, então, como que você enxerga isso? Como que você sabe se essas paredes, elas estão trabalhando, é assim que a gente fala, ou se elas estão ali só de vedação, efetivamente, só fechando aquele cômodo, só dividindo os cômodos? Você pode procurar por sinais, né? Você avisa para o engenheiro também vai analisar esses sinais. Se ela tem fissuras na parede, isso pode ser um indicativo de que a parede está recebendo carga. E por quê? Porque normalmente o concreto ele vai suportar uma maior carga, um maior peso do que uma parede de alvenaria, tá? De cerâmica, por exemplo. Porque, atenção, eu aqui não estou falando que um edifício que seja de concreto armado é mais resistente do que um edifício de alvenaria. Porque a alvenaria que tem no edifício de alvenaria estrutural, ela é muito mais resistente, porque ela foi feita para isso, ela foi feita para resistir todo o peso da estrutura, foi calculada para isso, do que a alvenaria
de uma parede comum, de uma alvenaria de vedação. Então, tá aí uma sutileza que deve ser prestada atenção. Se o edifício é de alvenaria estrutural, a parede dele suporta todas as cargas e ela é tão resistente quanto, ou até mais, dependendo do tipo de concreto, da seção do concreto, entre outras coisas de engenheiro, ok? Mas a alvenaria, que é a parede só de vedação, só de fechamento entre cômodos, que é a mais comum, ela não foi feita para suportar toda essa carga. Então, se ela está recebendo carga que não era para ela receber, é comum a gente encontrar algumas fissuras nessa parede. O elemento não foi feito para suportar isso, tá? A resistência dele não foi dimensionada para isso. Então, ele pode não estar suportando e a gente consegue enxergar através de fissuras. Então, essa é uma das formas que você pode identificar se a parede está recebendo. A outra forma, é óbvio, é analisar o restante, analisar a parte de concreto armado. Se o concreto armado, as seções de concreto armado estão intactas, se está tudo direitinho, se não teve perda de seção, se não retiraram em algum momento nenhum pilar daquela estrutura. Então, tem os dois locais para olhar, tanto a parede para ver se ela está intacta, quanto a estrutura de concreto armado. E aí, nesse caso, se tiver uma das formas que precisa de passar, aí já vou falar do terceiro passo, por uma análise de engenheiro para poder saber se pode retirar ou não. O mais comum é poder retirar, tá? Mas tem que prestar atenção em uma situação muito importante. E aí vem o terceiro caso. É o que eu falei no começo. A gente preocupa com a carga que está colocando a mais, mas não costuma preocupar com o que está tirando a mais. Então aqui eu queria te chamar para fazer um experimento, tá? Para você sentir como que isso acontece. Pegue uma garrafa vazia, tá? Pode ser uma garrafa PET, um material qualquer, mas uma garrafa vazia. Pegue a ponta do dedo e empurre o bico da garrafa. Quando ela vazia, na hora que você empurrar, você vai ver que é muito fácil ela tombar. Agora, se você tiver com essa garrafa cheia de água ou qualquer outro líquido, tá? Ou sólido, o que você quiser, pode ser areia, ou pode ser um líquido que você colocar aí dentro, e você fizer exatamente a mesma força, colocar a ponta do dedo no bico da garrafa, você vai ver que é mais difícil você tombar aquela garrafa. Não é que não seja impossível, Afinal, a gente está falando aqui de uma coisa relativamente leve, mas você vai notar uma diferença. Então, isso é a mesma coisa do que acontece no edifício. E aonde isso é importante? Edifícios muito baixos, Então, ao invés de você pegar uma garrafa muito alta, pegue uma garrafa baixinha. Você vai ver que faz menos diferença ela estar cheia ou ela estar vazia. Edifícios altos faz mais diferença. Então, as garrafas mais altas que você pegar vai fazer mais diferença. E o que eu tô colocando? O que é a analogia que eu tô falando para você fazer? O seu dedo, no caso, é o vento que está batendo no edifício. Então, quanto mais baixo o edifício, essa atuação do vento, ela não vai ter muita importância. E no caso do vento, ainda tem um componente adicional. Uma velocidade do vento, ou seja, a força que esse vento está fazendo num edifício mais baixo, ela é menor do que num edifício mais alto, tá? Até no cálculo isso entra no edifício mais alto, essa força que a gente considera maior. No edifício mais baixo, essa força é menor. Então, se você tem um edifício baixo e você está tirando a parede, é o que você fez com a garrafa baixinha. Não vai fazer muita diferença o peso que ela tem para poder não deixar você tombar a garrafa. Então, para não deixar o vento tombar a garrafa. Então, o peso que as paredes tinham não faz muita diferença na hora que você tira as paredes, o tentar tombar, a força que você tem que fazer para tombar. Agora, quanto mais alta for essa garrafa, quanto mais alto então for esse edifício, mais fácil vai ficando e maior a diferença entre você ter carga para baixo, o peso que é para baixo, para poder empurrar a garrafa. Então, quanto maior a carga, maior o peso para baixo, mais difícil fica de você conseguir empurrar a garrafa,
Então, você tem que fazer uma força maior para poder derrubar se ela estiver toda cheia, se ela estiver pesada. Se ela estiver vazia, você tem que empurrar muito pouco. Então, esse é o terceiro caso que passa batido para muitas pessoas que estão, inclusive, analisando as reformas em edifício. Porque as pessoas costumam analisar isoladamente o que um apartamento está fazendo sozinho e não olham no conjunto. Por isso que a gente fala que é muito importante sempre olhar o conjunto. Se várias paredes já foram retiradas do edifício, mesmo ele sendo edifício de concreto armado, as paredes não estão trabalhando, elas são consideradas no peso. Quando a gente faz o projeto, quando a gente faz o cálculo, a gente considera todas aquelas paredes no peso da estrutura. Então a gente considera que a gente tem o peso aqui do edifício, a parte de concreto armado, mais todas as paredes, para ela resistir ao tombamento, tá? Para resistir essa força do vento que tende a empurrar ela para ele poder tombar. Então, se você retira muitas paredes, você está fazendo com que fique muito mais fácil tombar. Então, tenha sempre registrado as reformas que são feitas. Preste atenção, chame um engenheiro, tenha um engenheiro que faça a análise global do seu edifício, que acompanhe todas essas reformas para saber, né, ter esse grau de até onde que a gente já foi, dá para tirar mais alguma coisa ainda ou não. Preste atenção e não tenha isso de que eu aprovei a de uma pessoa, então agora eu também tenho que aprovar do outro que está fazendo a mesma coisa, que está fazendo o mesmo tipo de reforma. E exatamente pode ser, porque muitas pessoas já fizeram aquele tipo de reforma, é que o próximo não vai poder fazer. Então, tenha o histórico e preste atenção no histórico, porque mais importante do que o que ele está fazendo é em que momento que ele está fazendo aquilo, para ver em que situação que o edifício já está. Então, por hoje é isso. Eu espero que tenha sido de importância para você essa informação. E se foi, compartilha, continua com a gente e até mais.